Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Me chamo Ricardo, sou funcionário da Prefeitura de São Paulo, trabalho na Secretaria Executiva do CMDCA, na equipe que faz da apoio técnico administrativo à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento do Conselho. A apresentação hoje ela vai ser uma introdução ao orçamento público, uma breve introdução, uma questão até que relativamente rápida para entender um pouco dos conceitos dessa peça tão importante que é o orçamento público para a gestão pública em si. Só para complementar a apresentação, eu sou graduado em gestão de políticas públicas, sou gestor público de formação e, como que eu disse, trabalho no CMDCA da cidade de São Paulo. Aqui meus dados, meu contato, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, que queiram que seja necessário um maior esclarecimento, um diálogo maior, fiquem à vontade, estou à disposição de todos, se assim se fizer necessário. Bem, vamos lá. Para começar a apresentação, eu acho que é importante a gente começar com algo bem simples, que o que é um orçamento? O que é o orçamento dado de uma forma mais geral e para que ele serve? Se a gente for colocar numa perspectiva bem ampla, o orçamento nada mais é do que uma organização financeira onde se dispõe de receitas, que é o dinheiro que entra no caixa, e despesas, que é o dinheiro que vai ser usado para algum serviço, para comprar alguma coisa, enfim. Ele é basicamente uma organização financeira que existe dentro de algum objetivo. E daí entra já nessa questão para que ele serve, que nada mais, nada menos, ele é uma peça de planejamento. Ele pode ser desde um exemplo, um orçamento familiar, onde uma família, numa casa, se organiza para, sei lá, vamos fazer uma viagem, vamos trocar um carro, vamos comprar uma geladeira, vamos fazer um churrasco, daí, enfim, se vê se tem o dinheiro, se vê se tem essa possibilidade, até mesmo para questões mais complexas, que daí sim entra o orçamento público propriamente dito, e é sempre importante frisar e ter em mente que é uma ferramenta de planejamento. Você, com base dentro desse conhecimento de saber o que entra e como pode sair, você fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou conseguir trocar o carro, vou conseguir trocar a geladeira, vou conseguir fazer um churrasco, vou conseguir fazer uma viagem. Que daí entra o que é o orçamento público em si, né? O orçamento, ele normalmente, como que eu disse, ele é uma organização financeira que serve pode ser aplicado nas mais diversas frentes. O orçamento público, ele muda um pouco em relação a isso, que ele é o quê? Ele também é uma organização financeira que visa o planejamento, mas ele tem normativas por trás dele que meio que dão essa noção, até entre aspas, milhares de aspas, uma engessada sobre como funciona, porque o orçamento público ele é de dinheiro público, de dinheiro que o caixa de entrada são os tributos, por exemplo. E daí precisa ser muito bem planejado para saber onde esses tributos vão ser, onde vão ser investidos, como que vai ser distribuído e tudo mais. Então, assim, ele também é uma ferramenta, ele serve como uma ferramenta de planejamento, uma ferramenta de gestão, e ele tem essa importância desses tributos que entram e saber para onde vai, como que vai ser gasto, como que vai ser investido, como que vai ser transformado aquele dinheiro que está no caixa em ações, em serviços, em bens para a sociedade. Que como o dinheiro vem de tributos, vem do cidadão, ele volta para o cidadão como serviços, bens, enfim, das mais diversas naturezas. Como que eu disse, existem bases legais para a construção do orçamento, né? O orçamento público ele tem essa grande diferença de um orçamento familiar, que seria assim, orçamento familiar não necessariamente você pode criar regras na sua casa, a gente vai tentar guardar isso, isso e isso, tentar separar isso para cá, não vamos fazer isso, mas o orçamento público ele tem regras, são as normativas que precisam ser seguidas para que ele seja executado. Dentre essas normativas, a gente tem
talvez a principal, que é o orçamento que a gente usa hoje, que é a Constituição Federal, que ela determina como o orçamento vai ser estruturado. A gente também tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que ela surge alguns anos depois da Constituição, para tratar dessa questão da responsabilidade fiscal dentro do orçamento e de cuidar desse orçamento mesmo, de como que ele vai ser, como que ele tem que ser feito de uma forma responsável e com responsabilidade do gestor. Também existe a Lei Federal 4.320 de 64, que é uma lei antiguíssima, mas que ela foi transformada numa lei complementar através da Constituição Federal, que é uma lei que ela traz já algumas diretrizes de execução orçamentária, como o orçamento se organiza desde aquela época. Assim como o Decreto-Lei 200 de 1967, que ele já traz essa ideia de que o orçamento público ele é uma ferramenta de planejamento também, não é só uma simples organização, não, ele faz parte do planejamento. E, por fim, como a gente está falando no âmbito municipal, existem as normativas municipais que vão reger a construção e execução desse orçamento, como, por exemplo, a gente tem a Lei Orgânica do Município, que fala como esse orçamento ele se constrói, que essa lei orgânica ela se baseia muito também na nossa Constituição Federal, e entre outros decretos e leis que trazem algumas peculiaridades para instrumentos da cidade de São Paulo para execução orçamentária, como o exemplo do CMDCA, o próprio Fundo da Criança e Adolescente, né, o FUNCAD. Falando sobre, além da questão das normativas do orçamento, existem os instrumentos legais do orçamento público, que são o quê? É como esse orçamento se organiza de uma forma macro. Aqui nessa apresentação, acho que é importante ressaltar que, como que é uma questão muito introdutória, uma questão que vai trazer noções básicas de orçamento, a gente não necessariamente vai mergulhar muito a fundo dos temas. Então, a gente vai ter uma visão mais macro nesse primeiro momento para entender como que esse orçamento funciona. Quando que se fala nos instrumentos legais do orçamento, são instrumentos que são previstos na Constituição Federal, como que eu disse, a Constituição Federal é o nosso grande norteador do orçamento que a gente usa hoje, a gente tem três grandes instrumentos legais, que é o Plano Plurianual, a Lei de Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esses meios, eles se conversam entre si e eles formam o que a gente precisa para ter um suporte da elaboração e da execução. Eles ajudam a completar o ciclo orçamentário, eles norteiam esse ciclo orçamentário, e a gente pode ter até uma ideia, entre aspas, uma pirâmide orçamentária, onde que a gente consegue organizar o que é estratégico, o que é tático e o que é operacional. Estratégico a muito grandes decisões, grandes objetivos. Tático, aquilo ali que como você vai começar a transformar aquelas grandes decisões e grandes objetivos em algo mais palpável, em transformar aquilo em ação. E operacional, como você vai operacionalizar aquela situação em si, como você vai pegar aquele grande objetivo e vai colocar na rua. Um grande objetivo, a gente precisa um programa de reinserção de jovens no mercado de trabalho, vacinação e tudo mais, ele está no nível estratégico, por exemplo, vamos vacinar grande parte da população, enquanto no tático você já desenha um programa para como vai ser vacinado e no operacional você transforma aquilo ali em ações propriamente dito. Vamos colocar tanto dinheiro para comprar vacina, vamos colocar tanto dinheiro para contratar mão de obra, vamos colocar tanto dinheiro para fazer uma campanha, enfim. Isso é uma visão bem, até que grosseira, mas geral, dessa ideia desses instrumentos legais. O primeiro deles, que talvez se a gente for colocar, é o plano plurianual. Por que ele seria o primeiro deles? Porque ele é a parte de nível estratégico, como que foi dito, e que ele tem duração de 4 anos. Por que 4 anos? Porque ele é um plano plurianual de 4 anos e que ele vai durar por esse período de 4 anos, onde que vão ser desenhadas as diretrizes daquele grande problema, metas e objetivos, como, por exemplo, uma diretriz, vacinar a população. E daí coloca esses propósitos. Por que é importante vacinar? O que vai ser? Qual que é a população? Por que essa população é primeiro? Por que essa é segundo? Enfim. Também se colocam
dentro dessas diretrizes, os objetivos, com quais programas que você vai colocar. Às vezes, numa situação, às vezes, geralmente, numa situação bem mais ampla, sem grandes detalhes. Existem, sim, indicadores qualitativos e quantitativos dentro de um PPA, mas que eles não são tão detalhados nesse ponto, porque a gente está falando de um período grande. E se a gente for colocar, ele é de um período de médio prazo, 4 anos ele é uma questão. E ele define quais são as ações do governo. Aqui é importante ressaltar que o PPA, ele é quando ele tem uma ligação muito umbilical com o plano de governo. Por exemplo, quando que você vai ter numa eleição, você pode do executivo, você pode observar o plano de governo de um candidato, onde o candidato vai falar, eu quero fazer isso e eu quero aumentar o número de creches, eu quero colocar mais criança no período integral, eu quero aumentar o número de atendimentos nas unidades de saúde, enfim. Isso, ele tem essa ligação muito próxima no plano de governo. Só que, assim, o PPA, ele não começa a valer quando o governante, quando o vencedor da eleição toma posse. Por quê? Porque ele ainda precisa ser construído. Isso a gente vai falar um pouquinho depois, mas só para adiantar essa questão, o PPA ele começa a valer no segundo ano de gestão do governo, no segundo ano da gestão do governante, onde que vai valer pelo segundo, terceiro, quarto ano e o primeiro ano da próxima gestão. Isso daí é uma ideia que o PPA, como ferramenta de planejamento, garanta uma continuidade para a próxima gestão que vier, se ela quiser aproveitar algo de bom daquele PPA, alguma coisa que teve um resultado muito bom. Assim como a gestão que toma posse, ela tem um ano do PPA da gestão anterior para trabalhar ainda em cima disso. Então, assim, o PPA ele é uma ferramenta de planejamento muito importante e que ele é muito presente nessas questões do planejamento orçamentário e planejamento de ações e também nessa questão de pensar a cidade. Agora, avançando, a gente vai falar sobre a LDO, que são as Leis de Diretrizes Orçamentárias. A gente vai falar que ela seria uma segunda etapa. Porque, assim, você monta, a gestão monta primeiro o PPA, e depois, o PPA, ele, como eu disse, ele é muito geralzão. Ele costuma ser muito generalista, mesmo tendo detalhes. Só que daí precisaria ver essa questão de como operacionalizar esse PPA. Precisa ver o que a prioridade para aquele próximo exercício que vai ter daquele PPA, o que precisa ser tratado, o que ainda não foi tratado, o que já foi tratado daquele PPA, para construir essa próxima etapa. Então, assim, a LDO, ela entra exatamente nessa questão de detalhar um ano do PPA. Ela tem a duração de um ano, diferente do PPA, ela é anual, ou seja, todo ano precisa desenhar uma nova, o executivo precisa desenhar uma nova LDO para o próximo exercício. Então, por exemplo, agora em 2021, se desenha a LDO para 2022. A LDO desse ano de 2021 foi feito em 2020. E daí, aproveitando esse gancho para também falar do PPA, a gente tem o PPA que a gente tem hoje, 2021, é um PPA que foi desenhado no primeiro ano da gestão anterior, ou seja, 2017. O PPA de 2017 valeu por 2018, 2019, 2020 e 2021. Esse ano foi desenhado já o PPA de 2022, 23, 24 e 25 para esse próximo exercício. Dentro dessa LDO, além de detalhar o PPA para aquele ano, você identifica quais são as prioridades. Porque assim, você pode falar um PPA, não, a gente vai querer construir creche, vamos querer aumentar o atendimento, só que daí fala, putz, aconteceu nesse ano algo, uma pandemia, por exemplo, e a gente vai precisar dar mais atenção para uma outra parte. Sei lá, vamos ter que cuidar da população em situação de rua, vamos ter que pensar em créditos para pequenos empreendedores, enfim. Isso, a LDO, ela consegue identificar dentro daquele PPA para trazer qual que é a prioridade para o próximo ano. Além disso, a LDO ela vai orientar a lei orçamentária anual, que a gente vai falar logo em seguida. E ela também trata sobre alterações na legislação tributária, ela pode trazer algum tipo de alteração nessa legislação, ela tem que estar na LDO, e ela define as metas fiscais dentro do nosso orçamento. E essa questão de definição de metas fiscais a gente vai tratar um pouquinho mais a fundo quando chegar em LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por fim, dessas bases, a gente tem a Lei Orçamentária Anual, né, a LOA, que ela também tem duração de 1 ano. Ela é muito parecida com a questão de pensar ela com a LDO. Ela, por exemplo, a LOA desse ano, ela foi planejada ano passado. E daí a que está sendo desenhada esse ano vai ser pelo ano que vem. Só que a LOA ela tem que conversar muito intimamente com a LDO. Diferente da LDO, que vê o que dá para pegar do PPA como prioridade, quando você faz a LDO, você determina o que vai ser executado na LDO, você vai precisar a Lua conversando muito. Por quê? Porque é exatamente essa questão de programar como que os gastos vão ser feitos. Porque, assim, na LOA, você já coloca a tabela que a gente conhece como orçamento público hoje em dia, que é aquela tabelinha que fala, olha, a gente vai ter tantos reais para tal ação, tantos reais para tal outra ação, tantos reais para tal serviço. Isso é a LOA. E vai falar, olha, linha por linha, onde vai ser executado. É importante que a LOA, ela tem como que se trata de uma questão muito precisa, ela tem uma maleabilidade para alguns ajustes, por exemplo. A gente programou que ia ter uma questão que a gente ia, por exemplo, arrecadar tanto e acabou não arrecadando tanto por uma questão X, ou que a gente precisava usar isso e acabou, a gente fez um contrato e viu que precisava menos. Então, a gente pode ter pequenas transferências de valores dentro da LOA entre as próprias rubricas orçamentárias, que aí sim, as rubricas orçamentárias, como que eu disse, elas estão na LOA. O que é uma rubrica orçamentária? É exatamente onde aquele dinheiro pode ser gasto. Por exemplo, é, uma rubrica orçamentária a gente vai falar que vai tratar para uma questão da educação, por um programa de alimentação escolar, que vai ser para comprar comida, por exemplo. Ela é bem restrita, né? E isso pode ser visto dentro do próprio orçamento. Essas ações, por exemplo, uma rubrica de comprar comida, você não pode, por exemplo, contratar um serviço de terceiro. Uma rubrica para contratar um serviço de terceiro, você não pode, enfim, comprar um computador. As rubricas elas são bem objetivas, elas são bem determinadas, e é por isso que até existe uma maleabilidade dentro delas, dependendo da nossa necessidade anual de fazer essa transformação. Aí agora a gente vai falar um pouquinho dessa relação entre esses três instrumentos legais, que a gente que eu até já cheguei a falar para adiantar, mas que aproveitando para sintetizar essa questão. O PPA ele traz essas metas, indicadores numa questão muito macro, 4 anos. Então, do PPA, a gente vai ter as LDOs vão surgir anualmente, ou seja, um PPA de 4 anos vão ter 4 LDOs. Essas LDOs aparecem, na verdade, são montadas em cima do PPA, e daí é de acordo com as metas e prioridades para cada ano. E daí, depois da LDO, a gente tem a LOA, que vai prever esses recursos. Você falou que vai fazer um projeto de recapeamento, falou que vai fazer um projeto de zeladoria de praça, está aqui, ó, para contratar mão de obra, para pagar salário, para comprar equipamento, para pagar uma terceirização de algum tipo de serviço, tudo isso ele está dentro dessa questão. E aqui é importante falar também do ciclo orçamentário sobre quem que monta essas peças legais. Isso é o executivo. A gente vai daqui a pouquinho falar sobre o ciclo orçamentário, mas já para adiantar, é o executivo que monta isso e faz a proposição dessas peças e depois envia para o legislativo, que vai fazer aí sim uma análise, e daí a gente entra daqui a pouquinho para falar disso. Só para não deixar fio solto, é importante entender. O PPA é uma iniciativa do Executivo, a LDO é uma iniciativa do Executivo, a LOA é uma iniciativa do Executivo. Agora, falando um pouco mais sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela surge em 2000, né, como lei complementar, para cuidar dessa questão de gastos públicos, para fazer essa questão do balanço do gasto público responsável, para que não haja, enfim, por mais que a gente tenha leis antigas, aqui a gente já tem a previsão até de certas punições para quem não segue. Porque, assim, a lei de responsabilidade fiscal, ela traz como princípio o equilíbrio orçamentário. Ou seja, você não pode gastar mais do que você está arrecadando, e salvo em algumas exceções.
você tem que ser transparente, esse orçamento tem que estar disponível para todos, para acompanhamento, para discussão. E também tem a questão de que o orçamento tem que ser uma peça de planejamento. Não adianta só montar uma planilha falando, vou gastar 10, vou gastar 5, sem ter esse link entre PPA, LDO e LOA, para ter esse planejamento orçamentário. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela surge como uma lei super importante para a questão de trazer controle ao orçamento, para a questão de trazer uma previsibilidade de você ter esse orçamento seguindo esses 3 princípios ditos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo orçamentário, que é, como que eu disse, eu já adiantei. A elaboração do ciclo orçamentário, ou seja, tanto a PPA como a LDO e LOA, é uma iniciativa do executivo, lá enfim, do gabinete, do prefeito, que passa por todas as secretarias, onde o que acontece? O executivo, quando ele vai montar tanto PPA, LDO e LOA, ele entra em contato com todas as suas unidades orçamentárias nada mais é do que as secretarias, e dentro das secretarias, as subdivisões dentro da secretaria, e vai falar o que está precisando, o que a gente pode fazer, vamos construir. E daí sim, as secretarias falam, olha, eu acho aqui que a gente vai precisar comprar caneta, eu acho que a gente pode fazer um programa com base aqui nesse PPA, ou a gente pode sugerir alguma coisa para o PPA, né, nessa esfera, vamos fazer algo mais ou menos assim. Vamos comprar computador, a gente está precisando trocar aqui o uniforme da linha de frente, a gente vai precisar contratar uma empresa para, sei lá, de limpeza, de transporte, a gente vai precisar fazer uma eleição de conselho tutelar, então a gente vai precisar contratar alguém que faça algum tipo Enfim, as unidades orçamentárias, elas trazem essa noção, elas colocam lá e fazem essa elaboração desses grandes textos. Primeiro o PPA no primeiro ano, né, para durar por 4 anos, e depois LDO e LOA anualmente. Essas peças elas são enviadas de forma separada, primeiro o PPA aprovado, volta, LDO é aprovado, volta, LOA é aprovada e volta. Elas são, primeiro, são enviadas para o Legislativo, nossa Câmara de Vereadores, a Câmara analisa a proposta, ela pode fazer sugestões nessa proposta, pode sugerir emendas, pode questionar uma coisa ou outra que eu acho que não funciona, que eu acho que funciona, enfim. E daí ela aprova essas peças orçamentárias, falando, olha, aprovamos sem modificações, aprovamos sugerindo modificação e devolve para o executivo. Aí no executivo, cabe ao chefe do executivo, no caso de uma cidade, o prefeito, no caso de um estado, o governador, e no caso da União, o presidente, analisar de novo todas aquelas alterações que foram feitas, se foram feitas, e sancionar o orçamento daquela forma ou vetar alguma parte dele. Eu acho que o que vocês colocaram aqui não está legal. Eu não quero isso. Daí, no caso do veto, aí sim, ele volta para a Câmara reanalisar esse veto e daí falar, tudo bem, esse veto faz sentido, não faz, ou não, a gente quer precisar disso para executar. E daí, por fim, a gente entra na execução do orçamento propriamente dito, que é basicamente essa questão do orçamento do dia a dia também, muito ligado a essa questão das rubricas e tudo mais. Só que daí na execução a gente entra também no que a gente diz sobre desse ciclo orçamentário, das pequenas peças que são previstas na Lei 4.320, que é o quê? Que é o empenho, a liquidação e o pagamento. Na cidade de São Paulo, a gente tem uma parte anterior que é a reserva de recursos. Nada mais é assim. Quando você vai executar o orçamento, você não pode simplesmente falar, vamos contratar e daí faz um termo de referência, ou faz um contrato e já entrega o dinheiro em mão, faz uma transferência. Não, existem meios para que esse dinheiro saia do cofre público e vá para a conta do prestador de serviço. Que é o quê? Primeiro, a gente tem uma reserva. Dentro daquela rubrica, por exemplo, vamos pegar uma rubrica de comprar caneta. Você identificou que ia precisar comprar uma caneta. Aí você vê que naquela rubrica tem R$ 10. Sei lá, vamos colocar valores arbitrários assim. Enfim. E daí você fala, a gente vai precisar comprar caneta. Aí nessa, você faz um termo de referência, existe a licitação e tudo mais, isso daí seria um outro assunto, e daí dentro disso, o vencedor daquela licitação falou, eu ganhei. E daí o que faz? Quando você vai fazer a licitação, você reserva esse valor. A gente vai prever que a gente vai gastar esses R$ 10 para comprar caneta. Esse valor já fica reservado dentro do nosso orçamento
para aquela ação de comprar caneta específica daquela secretaria, daquela coordenadoria, enfim. Depois disso, que depois que a gente tem o vencedor da licitação, você gera uma nota de empenho, ou seja, além de você já ter reservado, você tem uma promessa de que aquele pagamento vai acontecer. O empenho nada mais é do que isso. Ele é uma garantia de que aquele pagamento vai acontecer com aqueles valores, salvo uma multa ou algum descumprimento de contrato. Depois de empenhado, isso daí são todos trâmites que acontecem dentro de um sistema chamado SOP. Depois de empenhado, esse valor ele é considerado liquidado, que é um passo assim que você já fala que esse valor já não conta mais para aquele orçamento, mas ainda não foi depositado na conta do fornecedor de bens ou serviços. Por fim, esse valor que é liquidado, ele é considerado como pago, que daí sim os valores são dados como baixa dentro do sistema, esse valor realmente não existe, não está mais aquele dinheiro dentro do sistema. São as 4 grandes fases: reservar, pegar o dinheiro e falar, separar ele, empenhar, prometer que esse dinheiro vai ser pago para aquele vencedor, daquele, enfim, para aquela rubrica, naquele TR, para um salário, liquidar, falar, olha, esse dinheiro já está separado, e pagar, que é realmente pagar a obrigação. A gente já está chegando aqui no final e acho importante levantar aqui algumas questões, são os princípios orçamentários que a gente tem hoje. São diversos princípios orçamentários, por exemplo, a legalidade, que o orçamento ele tem que estar baseado na legislação, a unidade, que tudo tem que estar dentro do mesmo orçamento, não adianta ficar fazendo penduricalho, não pode, a universalidade, a especialização, que é quando que o orçamento ele tem que estar só para aquilo, a clareza de pegar um orçamento e saber o orçamento não, por mais que ele seja algo complicado, ele não é para ser uma seita secreta ou algo de difícil compreensão. O orçamento ele é super importante que ele seja claro e que ele tenha para quem quiser consultá-lo. Ele precisa ele precisa estar muito ligado com essa questão do planejamento. Não adianta você fazer o orçamento sem planejar, você fere a lei de responsabilidade fiscal. A anualidade, ele tem que ter esse ciclo anual. O orçamento ele é sempre anual. Ele tem que ser pensado através de anos. A exclusividade, o que é de orçamento é tratado em orçamento e acabou. Você não pode tratar o que é de orçamento em outro lugar. A publicidade, que é esse orçamento, além de ser claro, estar disponível. Quem quiser ir atrás, colocar na internet, colocar no Google, o orçamento, execução orçamentária de São Paulo, conseguir acompanhar. O orçamento bruto, que é quanto que é o valor, não existe você colocar valores com menos, mais, com provisionamentos, não, é aquele valor. E o equilíbrio orçamentário, que precisa ter dentro de uma balança, entrou e saiu, tem que estar lá, tem que estar equilibrado, não pode entrar num déficit, evitar o déficit. Pode acontecer, mas enfim, isso já seria um outro assunto. E por fim, agora, para finalizar essa exposição, acho que talvez uma das partes mais importantes do orçamento, como um instrumento de planejamento, é a participação popular. O que é a participação popular? É o cidadão que não necessariamente faz parte da estrutura organizacional da prefeitura, ele pode contribuir com o orçamento, ele pode falar o que está precisando, ele não tem que esperar achar só porque teve uma eleição que quem foi eleito tem o direito amplo de fazer o que quiser com aquele orçamento. Ele pode participar, ele pode acompanhar, ele pode e deve cobrar. São responsabilidades também da sociedade civil. Como que são feitos, essa participação popular pode ser feita? A participação popular ela pode ser tanto no PPA, quanto na LDO, quanto na LOA. Isso está sempre aberto. Audiências públicas na Câmara para discutir o orçamento, para discutir qualquer peça, ela está aberta sempre para participação popular. Provavelmente vai precisar de uma inscrição e tudo mais, mas precisa acompanhar, porque assim, não está aberto todo ano. O orçamento ele tem datas e prazos para serem cumpridos. Então, assim, não existe necessariamente, não está aberto todo ano. Então, precisa ficar sempre acompanhar essa questão do orçamento, quando que está aberta a audiência pública, quando que está aberto para a sugestão de propostas e tudo mais. E daí a gente entra também no orçamento cidadão, que também tem essa questão tempestiva, que é o quê? O orçamento cidadão, ele é quando a sociedade civil pode fazer propostas. Falar, olha, eu acho que seria legal o hospital aqui da região
que ele não fosse só um postinho, que talvez ele tivesse mais coisa, enfim. Essas propostas elas são recebidas também e depois elas são votadas. E as propostas mais votadas elas entram dentro do orçamento. Isso que é importante, isso que é legal, que é o orçamento cidadão, o planejamento da cidade também pelo cidadão, também pelos munícipes que estão juntos disso. E é sempre importante estar lá para cobrar, porque existe montar o orçamento dentro da prefeitura, dentro de toda a organização, que foi aquela questão de elaboração orçamentária, que as unidades orçamentárias montam, vendo as necessidades que tem dentro daquela unidade, mas também tem a parte do cidadão, que ele chega e fala, olha, eu acho legal, talvez esse hospital voltar a funcionar, ou essa praça aqui precisa de mais zeladoria, ou uma faixa de ônibus, ou trazer mais ônibus, enfim, é aberto. E por fim, aqui a gente tem a questão dos dados abertos, que são a questão da publicidade, que tanto foi falado no slide anterior aqui, de um princípio orçamentário para acompanhamento, para falar, pô, quanto que se gastou, onde se gastou, com qual rubrica se gastou. Enfim, é algo que, para acompanhamento e cobrança, tanto no executivo quanto no legislativo, é super importante o acompanhamento da sociedade civil nos dados abertos para ver como que está essa questão do orçamento. A participação popular, ela cada vez mais é importante dentro do orçamento, porque cada vez mais as relações dentro da cidade são complexas, cada vez mais a prestação de serviço ela não é algo engessado, cada vez mais precisa se ouvir as pessoas que estão lá na capilaridade, nos territórios, se aquele PPA realmente faz sentido fazer, se aquela LDO, as ações daquela LDO dentro de um PPA, realmente fazem sentido ser feitos naquele momento. Por isso que é super importante a participação popular. Bem, era isso, foi uma apresentação relativamente curta. Como eu disse, eu fico à disposição. Se alguém quer entrar em contato, eu volto aqui no primeiro slide com meu e-mail. Eu fico à disposição. Foi um prazer conversar com vocês. Se cuidem e bola para frente. Até mais.